Estou a ver que algumas pessoas estão a entrar. Olá, Letícia! Olá, Ora, vamos aqui só fazer o ajuste. Então, Letícia, tudo bem? sim, e consigo. Também. A Marina está a dizer que conseguiu chegar a tempo. Perfeito. Ahm, Letícia, muito obrigada por se ter disponibilizado a estar aqui presente hoje. É um prazer tê-la no momento fértil. E dar a cara, não é? Ter alguém que dá a cara pela infertilidade e que vem contar também aqui um caso tão bonito, um dos mais bonitos que eu já tive prazer de participar. Letícia, fala-nos um bocadinho então de si, do seu caso. Bem, o meu caso já começou a dar sinais já na minha adolescência, em que a minha menstruação já veio tarde. E além de ter vindo tarde, já mostrava ser irregular. Eu tive o meu primeiro ciclo, por exemplo, em abril, e o meu próximo ciclo foi só em dezembro. Já notava ali que algo não estava bem. Entretanto, fomos a uma consulta no médico privado, que foi o médico que seguiu as gravidezes da minha mãe. Não fez exames, a única coisa que fez foi fazer uma ecografia e dizer que eu tinha quistos nos ovários e que tinha um útero perfeito para gerar um filho e que mais tarde não iria ter qualquer problema em ter. Receitou-me a pílula. Foi o escape mais fácil, que pronto, em vez de perceber o porquê, qual era a disfunção hormonal que estaria a ter naquele momento, foi muito mais fácil. Naquela altura nós não pensamos, porque também não conhecemos nada acerca da vida, foi em plena adolescência. Tomei a pílula até Na altura, 2014, sim, desculpe, Letícia, na altura, por causa desses ciclos irregulares, exatamente, sem exatamente. qualquer tipo de investigação. Nada, só fez uma ecografia em que falou que eu possivelmente teria quistos nos ovários e que o problema seria esse e que com a pílula iria ser. Quando eu quisesse engravidar, bastava deixar a pílula e a minha menstruação voltava ao normal e iria estar regulado. Mas neste caso não foi assim. Estamos a falar de, penso, eu teria por volta dos 16, 17 anos. Depois, em 2014, casei-me e nós tínhamos logo o intuito de engravidar, pronto, queríamos ser pais logo após. Suspendi a pílula em 2014. O ciclo em que eu fiz a pílula, a minha menstruação ainda veio. O tal escape de menstruação que temos com a pílula ainda tive. Após isso, nunca mais tive menstruações. Com que idade? Não sei, foi em 2014, Ok. mas penso que deveria ter, não sei, 30, por aí, 29. Eu sei que foi em 2014. Hum, Entretanto, estive durante algum tempo à espera, porque pelo que me diziam que tínhamos que estar durante algum tempo à espera para regular e tudo, às vezes havia mulheres que menstruavam após a suspender a pílula cerca de meio ano, e esperei um pouco. Em 2015 vi que não havia resultado nenhum, não engravidava e também não conseguia ter a minha menstruação regulada, algo continuava a mostrar que não estava bem.
Fui ao médico de família. O médico de família encaminhou-me para as consultas de infertilidade para o Hospital de Santa Maria da Feira, em que tinha que ser lá acompanhada, porque pronto, tratava-se de algo mais grave. Nas consultas alertaram-me que iriam marcar a consulta, mas que teriam uma espera de 1 ano, mais ou menos. O que para nós já era, pronto, já estava fora dos nossos planos. Nós queríamos engravidar logo, mal a gente se casou e depois, pronto, não foi nada como nós queríamos. Esperamos pela consulta, tivemos consulta penso que foi em 2016. Tivemos investigação, fizeram um exame às trompas, espermograma, exame também aos meus ovários para tentar ver o que era. Também continuaram com a história dos quistos nos ovários. Tentamos forçar a vinda da menstruação com medicação, também não foi possível, não respondia, não estimulava. Era quase como se os meus ovários tivessem parado, bloqueado, acabaram, pronto, não trabalhavam mais. E então, depois, passado 1 ano, disto de consultas, exames e tudo, não tentaram, porque poderíamos tentar um ciclo com Dofine, comprimidos orais para estimular a ovulação, mas já não tentaram porque isso seria mais viável se viesse a menstruação e ao fim, num determinado dia do ciclo, teria que iniciar os comprimidos, mas como a menstruação também não vinha, não era possível. Pronto, encaminharam-me para Gaia. Em 2017 fui reencaminhada para o Hospital de Gaia. No Hospital de Gaia também me alertaram que o tempo de espera também iria ser à volta de 1 ano, mas não foi tanto, porque eu sei que os papéis entraram em setembro e eu consegui ter consulta em março de 2018. Mas durante este tempo todo de espera é um pouco frustrante, um pouco massacrante para nós, porque depois também vamos recebendo aqueles comentários. Eu recebi comentários como, por exemplo, não tens menstruação, nunca vais conseguir engravidar, estás na menopausa, e eu fui aceitando aquilo, Mas recebi esse tipo de comentários por parte por mulheres. de familiares, amigos, pessoas Não. conhecidas. Pessoas conhecidas. E depois era estar a lidar com a espera para fazer os tratamentos, estar a lidar com a espera de querer ser mãe e estar a lidar com estes comentários foi um pouco difícil, porque eu fui acreditando mesmo que estaria na menopausa. Não tinha menstruações, eu tinha sintomas como se estivesse mesmo na menopausa, porque naquela altura eu comecei a sentir vários calores, entretanto depois isso estabilizou com o tempo, mas tinha mesmo esses sintomas e eu fui acreditando que se calhar seria mesmo isso. Pronto, entretanto tive consulta em março de 2018 no Hospital de Gaia, fizeram-me também exames, fizeram exames também ao meu marido, detectaram que eu teria uma baixa reserva ovariana, mas uma baixa mesmo já muito baixinha. E em julho de 2018 já estaria a fazer a minha primeira fertilização in vitro. Na altura não vos foi proposto fazerem, por exemplo, com a ovodoação? Sim. Dessa primeira vez propuseram logo, mas não houve, ainda queriam experimentar um ciclo, pronto, para tentar, porque eu também não estava muito nessa altura aberta a essa sensação de experimentar a ovodoação. Para mim era um caso que metia-me pavor, eu tinha mesmo medo de chegar a esse ponto. Eu às vezes, muitas das vezes estava no meu canto sozinha e vinha mesmo à mente em que isso poderia ser uma opção, mas eu não queria aquela opção. E eu sei que há pessoas que recorrem e que está tudo bem, mas para mim naquele momento eu não queria, não tinha a minha mentalidade tão aberta como hoje para poder receber um óvulo de outra mulher, saber que eu gosto do meu marido, quero um filho dele,
e ele vai ter um filho com um óvulo de outra. Para mim era Era muito complicado. confuso. Sim, e também não sei até que ponto estaria disponível a fazer uma coisa dessas, porque a gente sabe que o amor pelo um filho, pronto, é para sempre, mas a gente não sabe, hoje estamos bem, amanhã não estamos. Eu não estava tão. E mesmo ele não queria. Mesmo ele, eu cheguei a questioná-lo: se eu não conseguir te dar um filho, tu vais abandonar-me? E pronto. E ele disse que não, se não depender de ter um filho, que está tudo bem. Temos muito outras coisas para poder aproveitar a vida sem ter que passar por ter um filho. E, entretanto, quiseram tentar a primeira vez com os meus óvulos. Fizemos um estímulo longo, um processo muito longo, um protocolo longo, e conseguimos recrutar só um único óvulo. E para mim também era um choque, porque eu via mulheres a acordar da anestesia geral de retirar os óvulos e tinham 13, 14, 7. E eu dizia assim: eu não vou lá só com um óvulo. Para mim era estar constantemente ali encostada à parede. Até que eu comecei a perceber que, por vezes, quantidade não é qualidade. E aquilo tinha algum propósito na minha vida e eu só ter um. Pronto, e tinha que estar abençoada, porque há tantas mulheres que fazem um ciclo e não têm nenhum, e eu tinha um. Eu tinha que poder agarrar alguma coisa, tinha que. Aquilo era uma dádiva que eu estava a ter. Esse embrião foi fecundado e foi transferido. Só que durante o tempo de espera em que eu tive para fazer como é que eu ia dizer, o beta-HCG, eu comecei a ter perdas de sangue, não era bem sangue, era um corrimento castanho. E eu era muito pessimista nessa altura e eu cheguei à beira do meu marido e disse assim: olha, acabou, já não deu em nada, eu já estou com a menstruação, isto pronto, nem chegou a implementar. E também fui aprendendo muito com ele, porque eu era muito assim, nervosa, muito impulsiva, muito estressante e pensava logo o pior. E ele já era mais calmo, já. Olha, não podes ser assim, tu tens que começar. Ainda não te deram o diagnóstico que não estás grávida, portanto, espera. Há tantas mulheres que vêm a menstruação e estão grávidas, porque pode acontecer. E pronto, mas eu não acreditava. Para mim era impossível, porque aquelas perdas de corrimento castanho já me queriam dizer alguma coisa. E na verdade, sim, eu já estaria a ter um aborto numa fase inicial. Mas mesmo assim fiz o beta-HCG porque era protocolo no hospital, e pronto, e deu um positivo baixinho, o que me aumentou novamente as esperanças. Mas a médica sempre me disse: olha, é positivo baixinho, mas vamos repetir daqui a uns dias e vamos ver se ele evolui, porque tem que evoluir e os sangramentos têm que parar. Mas os sangramentos cada vez estavam piores, mas eu ainda acreditava que podia acontecer. Ao fim de alguns dias voltei a repetir o beta e o meu corpo já praticamente já não tinha vestígios nenhum de que estaria grávida. E foi um pouco, pronto, difícil nessa altura, mas pronto, aceitei. Entretanto, fui inscrita para uma segunda tentativa, que também tinha novamente o tempo de espera. Isto estou a falar em outubro de 2018. Tive que esperar novamente para fazer um novo ciclo. Não podia fazer um novo ciclo logo no mês a seguir ou passado 2 meses, tinha que esperar mais ou menos um ano, mais outro ano, e era constantemente a minha voz interior ali da reserva ovariana, baixinha ali, eles estão a empatar e tudo, daqui a mais não vais conseguir. E eu sempre com aquilo. Entretanto, Letícia, desculpe. Na altura já tinha a reserva ovárica de 0,19, não era? baixinha, baixinha. Muito baixinha, 0,19. E esse foi o diagnóstico que lhe deram por causa
da questão da infertilidade, unicamente. Sim, Era era só. baixa reserva falência ovárica precoce. Sim, os ovários tinham, é quase como se tivessem deixado de trabalhar, não trabalharam mais, pronto, não forneciam hormonas, não faziam rigorosamente nada. Pronto, entretanto, fui chamada em fevereiro de 2019 para uma nova consulta, em que ia confiante que iria já começar o tratamento. Disse bem, fevereiro de 2019, está quase, vamos iniciar um novo tratamento, vamos outra vez com tudo, pronto. Quando a médica me encostou novamente à parede e me disse assim, eu não vou tentar mais com os seus óvulos, você tem que recorrer mesmo a uma doação de óvulos. E para mim foi tirar o tapete. Eu sei que faltou quase mandar um murro na mesa e dizer assim, não, eu quero tentar com os meus, porque por mais que eu não acredite, algo em mim me faz dizer que Não era por ali o caminho. não, Tinha que não, ser. não é. E eu não estava sempre em paz com aquele assunto da ovulação e depois saber que aos 18 anos eu tinha que dizer ao meu filho de que ele não era o meu filho e tinha que dizer quem era a mãe verdadeira, porque a lei agora permite que aos 18 anos a gente tenha que Eles saber podem quem procurar. Os pais sim, podem não optar por não dizer. No entanto, podem aos procurar. 18 anos, sim, a criança pode procurar saber, não é? Uhum, Quem são os dadores. Mas os pais podem optar sim, por nunca dizer. Sim, muitos certamente vão optar por isso, outros vão ter essa conversa quando coragem. acharem que a criança tem a maturidade, claro. Uhum, Mas sim, mas é uma decisão que o casal ou a mulher tem que sentir, tem que ser uma coisa que vem de dentro, não é? De sim, para sim. mim eu estou super confortável com. E vão haver essas pessoas que recorrem e que estão super confortáveis. E eu já disse aqui noutras lives, por exemplo, eu era uma das pessoas que ficaria confortável mesmo que tivesse que fazer uma recepção de embrião, mas compreendo perfeitamente quem não fique, não Uhum, é? Portanto, é uma decisão que tem que partir daqui de dentro. sim, sim. E, e então, pronto, eu estava completamente fora daquele contexto. Eu quero, se nós temos mais duas tentativas, vamos tentar. O meu marido também disse, não, vamos tentar, eu quero com ela, não quero. Pronto, na altura ainda estávamos assim muito, porque foi tudo um caminho que fomos percorrendo. Entretanto, a médica, nessa altura, disse-me: pronto, vamos fazer a última tentativa, porque eu já nem tento a terceira com os seus óvulos. A terceira tentativa, vamos para a ovodoação. Mais uma espera, que eu não sei se era 1 ano ou 3 anos, no público acho que era assim, 3 anos. Também era mais tempo. E depois a nossa idade já começa a pesar. Nisto Já, tudo, passaram 5 anos desde que começaram a tentar ser pais, pois, não é? sim, já começa. Pronto, já era muito grave para mim. E entretanto, o que ela me disse, isto em fevereiro de 2019, ela disse-me assim: vamos tentar pela última vez então, mas vamos fazer uma suplementação através de um suplemento que é o DEA, para melhorar a resposta dos seus ovários e melhorar um pouco a reserva, não a reserva, mas os próprios óvulos, pronto, para poder recrutar os poucos óvulos que tem, recrutar os melhores. Porque ela disse-me literalmente, já tem uma reserva muito baixinha, os seus óvulos já não prestam. Já não dá. Como é que Então foi ouvir isso, Letícia? foi mal, foi mal, mas aquela vozinha lá dentro que também me dizia da menopausa ali sempre o burburinho, eu também tinha uma que era amiga, que também me dizia assim, não, porque a conclusão que eu tirei da primeira fertilização que eu fiz foi que
de tantos óvulos que eu podia ter, eu tive um. Virou embrião. Eu consegui fazer a transferência. E também me dá algum conforto saber que ele foi implementado, mas por algum motivo eu perdi logo a seguir. Mas isso... Pois, houve ali uma era muito bom. negação. Sim. Sim, isso para mim era muito bom. Isso fazia-me acreditar de que, então, se eu tenho poucos, mas eu vejo tantas mulheres que às vezes têm 13 e nenhum deles virou embrião, eu não posso deixar de acreditar. Não posso deixar de acreditar nos meus. E então insisti. Pronto. Então fizemos esses 4 meses com o DEA. Na altura tinha consulta marcada para o fim de maio, para ver como estava, para marcar o protocolo e para receber quais as medicações que iria fazer e tudo, para receber as indicações todas para o tratamento. Mas eu, durante o mês de maio, já tinha optado por recorrer a uma herbanária e fazer uns determinados tipos de chás, também para tentar ajudar o processo e também a senhora da herbanária também tinha-me falado que tinha muitos casos de sucesso só com o seu chá e pronto. E eu também tentei com aquilo. Na altura, quando fui à consulta, fiz mais ou menos um mês de chá também. Quando fui à consulta, no fim de maio de 2019, a médica fez-me uma ecografia, mas já tinha preenchido os papéis para eu iniciar tratamento em julho. Quando fez a ecografia, detectou que algo não estava bem. O meu organismo estava receptivo a poder fazer o tratamento naquele momento. Não podia esperar para julho. E eu tenho a certeza que os próprios chás também ajudaram nesse aspecto, porque durante as outras consultas continuava tudo bloqueado, que ela própria dizia, isto está sempre parado, eu não sei como é que eu vou conseguir fazer um ciclo, porque normalmente uma tentativa de FIV após uma menstruação tem muito mais sucessos do que eu estar a fazer uma FIV às cegas, sem menstruação, com o corpo totalmente parado. E naquele momento ela disse, não, eu tenho aqui tudo planeado para julho, mas nós vamos ter que começar hoje. E para mim aquilo foi um pouco... Eu queria tanto ser mãe que naquele momento eu não consegui escolher se iria fazer o tratamento através da FIV ou se iria prosseguir com o tratamento dos chás para tentar de uma forma mais natural. Porque eu também sentia que havia ali qualquer coisa que me chamava a atenção. A médica pediu-me, pronto, que me retirasse um pouco e que tentasse pensar no que eu queria fazer. E eu, na altura, estava muito assim ligada a fazer meditações, a ir a círculos de mulheres, e eu lembro-me de, naquele momento, de me ir resguardar na casa de banho e de meter a mão no coração e tentar sentir o que é que o meu coração me dizia, o que é que eu deveria responder. Mas eu tinha o meu corpo todo num burburinho, era o corpo, era a cabeça, era o coração, eu não conseguia saber. Eu fui outra vez, passado meia hora lá para dentro da sala e eu não sabia o que é que havia de responder. Entretanto, a médica disse-me assim, olha, eu não sei qual é a resposta que tem, mas se não fizer o tratamento agora, eu não sei se em outubro, quando você quer fazer, se terá a mesma oportunidade que está a ter agora, porque o momento certo é agora. Quando ela me disse aquilo, eu sei que num círculo, antes de ter ido à consulta, eu tinha retirado um conselho dos anjos que dizia assim, o momento é agora. Quando ela me disse aquilo, eu disse assim, não, esquece o chá, eu vou fazer o tratamento. E então fizemos o tratamento, eu conseguia, dessa vez já consegui uma resposta muito melhor.
também acredito que tenha sido à base do tratamento com os chás. Eu consegui recrutar de uma primeira, eu fiz um dual steam, fiz uma primeira estimulação e não deixaram o meu corpo vir a menstruação derivado a esse estímulo, eu fiz um outro estímulo a seguir. Então eu recrutei 2 vezes os folículos, porque o meu médico tinha-me dito assim, eu não sei o que é que hei de fazer, porque eu tinha 2 folículos quase prontos a rebentar, e depois tinha mais 7 ou 8 pequeninos a começar. Então o médico não sabia o que é que havia de fazer, sabia de esquecer aqueles 2 folículos e concentrar-se naqueles todos que vinham atrás, ou se tinha que retirar aqueles 2 e fazer o tal dual steam e tentar fazer com que os outros também crescessem. Acho que foi a melhor opção que ele teve, porque foi o que ele disse. Eu não posso deixar uma mulher com uma reserva muito baixinha deixar escapar estes dois folículos. E foi mesmo a decisão correta, porque esses 2 folículos tinham 2 óvulos para mim e foram os 2 fecundados. Só que um teve um erro a nível da fecundação e eles tiveram que o desfragmentar e eu fiquei novamente só com um embrião. Naquela altura já se tratava de um embrião. Continuei o dual steam e não consegui recrutar mais óvulo nenhum. Os tais 7, 8 folículos que cresceram, eu fui novamente retirar e não tinha óvulo nenhum. Portanto, ele fez mesmo a escolha acertada, porque se tivesse deixado escapar aqueles 2, eu não tinha passado por uma gravidez. E foi mesmo muito, muito bom. Mas estas etapas nem sempre são fáceis, porque aprendi que não posso dar nada sempre por garantido, porque são várias fases que fazem com que a gente, por exemplo, cante vitória cada vez, cada passinho, porque nada estava garantido, nada me garantia. Eu já tinha um embrião, comecei o protocolo para poder fazer a transferência daquele embrião. Depois veio o pavor de descongelar o embrião, porque o embrião teve que ser congelado e eu via sempre milhares de mulheres a falar de que retiraram os óvulos de descongelar e eles desfragmentaram-se todos e eu disse assim, pá, outra vez encostada à parede, um embrião vai ser congelado, como é que ele vai conseguir sobreviver à descongelação? Foi todo um processo muito mental de tentar passar por tudo de forma mais positiva. E então, como é que depois ele foi descongelado, continuou o seu desenvolvimento normal até ser transferido. E ninguém me dizia nada, a transferência era para ser uma quinta-feira, ninguém dizia nada, e eu só dizia ao meu marido, ninguém me diz nada, será que está tudo bem? Será que ele descongelou bem? Será que ele continuou a sua divisão celular? E ele dizia-me sempre, liga para lá, mas o medo era tanto que eu não conseguia, não tinha coragem de telefonar para o hospital. Eu quando marcava o número, o meu coração queria sair fora da boca. Até que ganhei coragem e liguei e a embriologista disse-me assim, só quando há problemas com o óvulo é que a gente liga, que é para o casal não vir, mas se nós não dissermos nada, está tudo em pé, está aqui o seu embrião tão bonito à espera do seu útero. E pronto, mais uma etapa alcançada, fizemos a transferência. Nessa transferência foi tudo muito, muito calmo, durante aqueles dias que esperamos para receber o resultado do beta-HCG também não havia perdas de sangue, não havia aqueles corrimentos castanhos, era a gente acreditar sempre de que estava perto. E eu todos os dias ia para o meu cantinho e escrevia no meu livro, hoje é o primeiro dia que estou contigo, hoje é o segundo dia que eu estou contigo, depois hoje vou descobrir se realmente estás cá ou não, porque eu sentia mesmo que estava, e estava. Depois recebi o positivo por telefone e fiquei num ápice de felicidade. Para mim foi a melhor notícia que podia ter tido
no meio de, pronto, tanto tempo de espera. Um processo tão doloroso, não é? De repente vem Sim, assim uma lufada de é agora. sim, foi muito bom. Tive uma gravidez espetacular. A Erika está-te a mandar beijinhos. Beijinho, Érica. Foi uma gravidez espetacular, não tive qualquer problema. Eu amei estar grávida. Para mim, eu chegava a dizer ao meu marido que eu não me importava de estar grávida todos os anos, porque eu gostava mesmo. E eu tinha mesmo prazer naquele estado de graça que estava a viver. Eu sentia mesmo por dentro, radiante. Eu acho que nunca me tinha sentido assim. Acho que qualquer uma se sente, pronto, nesse momento. Mas eu sentia algo assim mais especial, não sei, eu pronto. Até que chegou o momento do bebê nascer. O bebê não queria nascer, como muitos bebés. Tive um parto induzido às 41 semanas, mas acabei por perder. Durante o trabalho de parto, acabei por perder. Até hoje ainda não sei bem aquilo que se passou naquele dia, mas, mas toda aquela felicidade que eu tinha saiu. E eu passei a não acreditar mais. Eu tinha um cantinho aqui em casa onde eu escrevia: este é o primeiro dia, este é o segundo dia. E eu não consegui mais ir para lá. Havia pessoas que me diziam: vai meditar, que isso faz-te bem. Tu... E eu detestava que as pessoas me mandassem meditar, porque eu entreguei-me tanto a este processo, eu confiei tanto, que cheguei àquele momento que fiquei sem chão. E Ninguém está à espera de, não, não é? não. E enquanto casal também foi doloroso, porque ele também sofreu bastante e eu não ter sido reconhecido que o pai também sofre, para ele também deixou uma marca enorme. E, e como é que eu ia dizer? Nós tentamos falar sobre o que se passou. E para ele, quem me deu a notícia foi ele, porque acompanhado com para aí uns 30 médicos de volta de nós, achei que não tivemos grande privacidade nesse momento. Um, mas quem soube primeiro da notícia foi ele, e para ele foi um choque porque a maneira como lhe disseram: olha, seu filho morreu. Pronto. A maneira como lhe disseram foi chocante. Poderiam ter preparado um pouco ou ter escolhido umas palavras diferentes, mas Ele assistiu ao parto? não, Não. não. Nós, Então porque ia também ficar. foi em pleno Covid, foi em março de 2020 e tinha começado este coisa todo do Covid e não foi possível. Um, e também, como fui para cesariana de emergência, também estava fora de. Não podia lá estar. E pronto. Mas quando eu acordei da cesariana de emergência, eu sentia mesmo que algo tinha acontecido, que tinha mesmo essa sensação de morte, de que. Mas só pedia que estivesse tudo bem. Mas quando eu o vi entrar, eu disse logo: bem, não está, porque não era suposto àquela hora ele estar lá, porque o bebê ia nascer após as 10 horas e após as 10 horas ele só poderia entrar às 8 da manhã. E eu vi-o em plenas 5 da manhã a entrar no hospital e eu disse logo: bem, não. Só de olhar para a cara dele já sabia qual tinha sido o desfecho. E pronto. Eu Um, lembro-me que uma das coisas que a Letícia frisou muito sim, foi essa questão de o luto é muito respeitado na mãe, mas o sim. pai é quase como, bem, ele não sofre, não se conforta, o pai, não é que também acaba de perder um bebê.
E foi uma das coisas que me fez pensar, porque realmente muitas vezes nós focamos toda a atenção na mulher, não é? Sim, E por vezes negligenciamos, até porque normalmente os homens são mais calados, um pouco mais contidos, não é? Acabam por não partilhar tanto, mas a verdade é que o sofrimento está lá, obviamente. sim. E é uma coisa que se deve sensibilizar, não é? Para o futuro, se lidarmos Sim. com outros casos assim. Não É que imagino a dor. nem consultas de psicologia o pai teve direito. A mãe teve direito à consulta de psicologia, mas o pai não tinha direito. Assim como também não tinha direito a ficar em casa, eu tive direito à mesma da minha licença de maternidade, mas o pai não teve direito. O pai, se não fosse o Covid, se não fosse o layoff, o pai tinha ido trabalhar como os outros. E pronto, e esse o facto de não ter sido reconhecido também causa muita dor no próprio pai. E pronto, mas nós lá fomos os dois, construindo outra vez. Mas uma coisa que a gente, quando saiu do hospital, a gente disse foi que isto é tão bom, apesar disto que nos aconteceu, nós vamos tentar outra vez. E a minha própria médica que me fez essa tentativa, que me disse que era a última tentativa que fazia, também me veio visitar lá ao hospital e disse-me logo assim: olha, eu vou marcar consultas de psicologia e vamos fazer um novo tratamento consigo. E pronto, para mim era bom, porque supostamente eu já não tinha mais nenhuma vaga comigo. A próxima tentativa teria que ser com a ovodoação. E pronto, mais uma vez à espera. Um, mas eu sei que nessa altura eu queria engravidar logo após a perda. Mas achei que hoje sinto que não seria a melhor opção, porque são feridas que tinham que ser curadas, nós tínhamos que curar esta mágoa para poder receber o próximo bebê de uma forma mais em paz. E nós sabíamos que, embora andássemos bem, lá dentro não estávamos. E nós tivemos sempre essa facilidade de mostrar que estávamos bem e de tentar dar a volta por cima, mas nem sempre era fácil, porque depois havia momentos que nos faziam lembrar. Havia, por exemplo, o meu aniversário que eu ia passar já com ele nos nossos braços. Para mim foi doloroso porque não o tinha, não tinha da forma que desejava. Depois passar o aniversário dele, e eu sei que nós fomos passear no aniversário dele a um jardim e vimos um casal com um bebê que tinha mais ou menos a idade que o nosso iria ter, e eu lembro-me de dizer assim: olha, neste momento nós podíamos estar assim e não estamos. E eu não conseguia perceber como é que, no meio de tanto tempo a tentar engravidar, como é que lá está, eu tinha perdido a minha fé toda. Eu tinha dito como é que eu pude acreditar e confiar de que tudo iria dar certo e chegar àquele momento e perder. Porque eu sou sincera, eu fui para o momento do parto, eu não tinha medo, eu não tinha. Eu nunca pensei que poderia perder no momento daqueles. E nem nunca pensei em cada coisa que eles fizeram naquele dia, nunca pensei que poderia estar a ter algumas repercussões no feto, ou em mim. Porque se calhar se eu tivesse o conhecimento que tenho hoje, ou se calhar se, se tivesse a informação que sei hoje, até teria dito: olha, eu não quero ventosas, porque é que estão sempre a insistir? Pronto, teria se calhar imposto um pouco a minha palavra. Mas pronto, já passou. E eu tentei sempre, embora tivéssemos comentários de fora, vocês haviam de negligenciar o hospital, vocês, isto foi erro médico. Nós os dois, por acaso, sempre tivemos aquela abertura de dizer: não,
pronto, aconteceu, não podemos fazer nada, por mais que a gente tente, vai ser uma luta ainda pior, vai causar mais sofrimento, vai causar mais dor, nós queremos pôr uma pedra, queremos curar a nossa ferida, queremos engravidar novamente e pronto. E ele está em paz, nós também vamos ficar em paz e acabou. Tanto que eu numa próxima gravidez eu dizia que gostava de ter o parto com a mesma médica, porque independentemente do que passamos, hum, acho que ninguém faz as coisas de propósito, acho que pronto, acho que é tudo como tem que ser. E pronto, e aquele era o momento e não podíamos fazer mais nada. Entretanto, Essa aceitação, Letícia, essa sim, sim, resiliência, depois também eu acho que foi muito importante, não é? sim, Para o que veio depois, não é? sim. Para este processo todo, este caminho todo que tiveram a fazer. Porque não é nada fácil e é muito fácil numa situação dessas a pessoa ficar revoltada e ficar a viver nessa revolta e não conseguir Foi o que fazer nós mais nada. Foi o que nós achamos, foi o que nós quisemos não, pronto, aceitar, não esquecendo o que se passou, porque não se consegue esquecer, mas pronto, é o não podermos fazer nada, a vida mesmo assim, pronto, não podíamos mesmo de todo mudar o que tinha acontecido, mas podíamos mudar o que poderia vir a acontecer mais para a frente. E pronto, Vocês, lá quem nos está a assistir, estão a perceber porque é que eu digo que a Letícia é linda? É maravilhosa, é maravilhosa. E, e eu aprendo muito também com as minhas pacientes, não é? Eu digo sempre isto. E a Letícia traz-me a paciente me trouxe muito esta visão já passou por tanto. É daqueles casos que nós saímos de gabinete e começamos a respirar fundo, não é? Para voltar a enraizar. E, mas ela traz todo este ensinamento da vida e toda esta forma de ver a vida e de aceitar e de vem alguma coisa mais à frente e vamos lutar dentro daquilo que nos é possível fazer, é maravilhoso, é lindo. E lá está, os coraçõezinhos não param e as mensagens não param, Letícia, e tem muito mérito em receber. E pronto, então fomos lá construindo novamente o nosso castelo, porque também foi difícil cá em casa gerir, mas tivemos muito apoio da família, tivemos muito apoio de amigos, de conhecido, mesmo pessoas que não nos geram nada, também tivemos muito esse apoio. Claro, também tivemos alguns comentários não tão bons. Nós estávamos a fazer um esforço de tentar ir para a frente, porque quando acontece isto, nós só temos duas soluções. Ou vamos para a frente e continuamos a lutar, ou então ficamos os dois parados, revoltados. Supostamente, se não teríamos optado por esta situação, poderíamos estar os dois divorciados, porque poderia acontecer, porque nós tínhamos que ultrapassar. Não poderíamos ficar ali, porque depois eu iria me sentir mais amargurada e ele também mais revoltado. E é claro, depois as desavenças iriam ser maiores. Mas mesmo assim ainda tivemos, porque ele tem formas de luto diferente da minha. A minha forma de luto era mais de falar, de expor, de deitar cá para fora e assim eu ia curando. E ele não, ele guardava para ele não podia ouvir sequer eu falar de alguma coisa do dia do parto, até que ele dizia-me assim, tu tens tanta gente para com quem falar, porquê é que me tens que vir massacrar a mim? E então foi o que ele disse, custou-me fazer-me sentir ouvida, porque eu podia ter a companhia de quem eu quisesse, eu podia conversar com quem eu quisesse, mas eu naquele momento eu queria falar com ele.
Eu queria que ele, que passou pelo mesmo, ouvisse porque sabia aquilo que eu estava a sentir. E foi um pouco difícil. Tentamos chegar a um meio termo. Quando ele estava disponível para me ouvir, ele ouvia-me. Quando eu não estava disponível para falar, ou quando ele não queria falar, eu tinha que respeitar o espaço dele, assim como ele também me estava a respeitar. E fomos criando os tais momentos quando era preciso falar, mas eu era mais chorona do que ele tentava chorar fora de estar comigo para não fazer com que eu ficasse pior. Mas pronto, mas fomos ultrapassando os dois, mas tivemos, em questão aos comentários, passado uma semana disto tudo de acontecer, nós também tivemos através da psicóloga que teríamos que começar a sair, porque como foi em pleno Covid não podíamos sair de casa nem nada, mas nós teríamos que começar a colocar novas rotinas na nossa vida para não estarmos sempre a pensar na mesma coisa. E então foi o que ela disse, vocês têm que começar a sair dentro do que a gente pode fazer, têm que começar a sair, começar a colocar novas lembranças na vossa vida para conseguir ultrapassar isso, para não ficar sempre assim enfiados em casa. Então, houve uma vez que nós saímos, colocámos uma fotografia nossa a sorrir, não ia colocar uma fotografia no Instagram deprimida. Coloquei uma fotografia a sorrir no Instagram passado uma semana e tive, não comentários no Instagram, mas depois soube de comentários que me que diziam passado uma semana já não foi nada. Passado uma semana já estão a sorrir. Foi, foi mesmo doloroso. É Porque daquelas coisas, nós estamos aqui para apoiar o que for necessário, não é? Mas como assim? Como assim? Ela já está, ou eles já estão a sair, não é? e sei que fomos muito julgados por termos continuado a refazer a nossa vida. Mas lá está, nós seguimos a nossa vida, o problema é deles, não temos culpa que a mentalidade deles seja assim. Acho que nós fizemos um bom trabalho, porque optamos por escolher o caminho do amor e o caminho da aceitação e seguir em frente. Afinal, tínhamos outro bebê à nossa espera e tínhamos que continuar a lutar. Entretanto, vem agora a parte em que eu conheci a Catarina. Também foi um acaso, porque eu já seguia a página dela há bastante tempo, nem eu sei há quanto tempo, e nem sequer sabia o que era aquela página, sou sincera. Eu lembro-me de abrir o Instagram e ver uma história, mas eu não cheguei a clicar para ver a história, mas via a parte do Instagram que aparece para clicar para ver as histórias os feeds de toda a gente. Eu vi Catarina Correia, lá foi o Nelson que fez algum pedido de amizade, lá deve ser alguma prima dele, porque ele também leva Correia no nome, não percebo. E entretanto cheguei a casa, abordei e disse, olha, conheces alguma Catarina Correia? E ele, não conheço, nem é ninguém da minha família, mas porquê que não vais ao Instagram dela e vês o conteúdo? E pronto, eu fui e vi que se calhar há um determinado tempo desta espera toda deste mundo da infertilidade, eu devo ter clicado em seguir, porque alguma publicação me chamou a atenção, mas a verdade é que eu nunca reparei que estavas no meu Facebook, no meu Instagram. Nunca reparei. E é como eu digo, as coisas acontecem, as pessoas aparecem no momento certo. E eu sei que quando a Catarina apareceu foi mesmo no momento que tinha que ser. E então, continuando também, eu estive a ver o Instagram, vi lá uma publicação que a acupuntura ajuda muito a nível
das fertilizações in vitro, aumenta as chances de implementação e tudo, conciliado com a medicina tradicional, que tem muito boas chances de dar sucesso. Eu disse, bem, pronto, como é que isto já estava aqui há tanto tempo e eu nunca tinha percebido? Pronto. Então, falei, enviei mensagem pelo Instagram, contei um pouco da minha história e perguntei quando é que podia, quando é que tinha que efetuar os tratamentos para uma nova tentativa de fertilização in vitro que ia fazer para o próximo ano, para 2021. Era este ano, não era? Era este ano, 2021. pronto, para 2021, em que me respondeu que normalmente teria que fazer um tratamento de 3 meses, mais ou menos, antes de iniciar o tratamento da fertilização in vitro e continuar também durante esse mesmo tratamento. Pronto, optamos por começar logo em janeiro. Depois entraria em contacto com a Catarina para marcar as consultas da acupuntura, até porque nós tínhamos dito, desta vez nós temos que ir com tudo, é a última tentativa, não podemos deixar escapar nada. Entretanto, em dezembro, a Catarina abriu as candidaturas para o programa positivo e eu candidatei-me. Mas pronto, candidatei-me, sei que havia milhares de pessoas a candidatar-se e pronto, e podia até nem ser selecionada. Quando recebo a chamada para ir fazer a entrevista, o meu cérebro não assimilou a entrevista. Eu pensei que já tinha sido selecionada. Quando eu fui à entrevista, em que me fala de, bem, já selecionei algumas, mas destas algumas vou selecionar as 3 que pronto, eu disse, eu ainda não fui selecionada, eu assim, mas eu sentia uma energia tão boa, eu sentia uma entrega, uma confiança tão boa naquela consulta que eu dizia assim, bem, o caminho, eu estou tão em paz aqui porque eu tenho a certeza que tem que ser por aqui, tenho a certeza que é. E pronto, entretanto fui selecionada, começamos os tratamentos em fevereiro, isto para fazermos um melhoramento a nível do organismo, para poder iniciar depois a fertilização in vitro. Fui à consulta em fevereiro também no Hospital de Gaia para iniciar o novo tratamento. Bateu no mesmo dia, 4 de fevereiro, a consulta de Gaia e o início da consulta também da acupuntura. E eu, pronto, olha, os timings estão certos, está tudo ali a correr bem, bom, vamos ver o que é que sai. Pronto, em fevereiro a minha médica pediu-me novamente para fazer o tal DEA, para melhorar novamente a resposta, como tínhamos tido melhoras também na gravidez na gravidez anterior, voltei a fazer nesta. Eu pensei que iria começar os tratamentos em fevereiro, mas na altura ela disse-me, não, vai fazer 4 meses desta suplementação, ao fim de 4 meses iniciamos um protocolo, porque temos mesmo que garantir que desta vez nada vai falhar. Durante as consultas com a Catarina da acupuntura, lá fomos também fazendo as agulhas, fizemos a fitoterapia também através das medicações da medicina chinesa, fizemos também o tratamento com chás, lá está, os tais chás também que ajudam bastante. E então fizemos a alimentação, certo? Sim, a alimentação, fizemos a auriculoterapia. Era assim muito direitinha. Sim. Mudamos drasticamente a alimentação, porque eu sempre fui uma pessoa de comer muitos queijos, muitos laticínios, e então eu estava proibida de comer laticínios, e no início para mim foi um pânico, porque eu não sabia o que é que havia de comer, mas depois fui descobrindo e fui vendo que havia sempre outras sugestões, o leite vegetal de soja, a bebida, neste caso, de soja, e para mim era uma mais-valia, como eu tinha estrogénios muito baixos,
eu tinha que optar por aumentá-los e pronto, fomos fazendo um caminho assim sempre. Um, e sou sincera, durante este tempo todo tive que optar mesmo por ir a restaurantes veganos para poder comer uma pizza com queijo, mas não vacilei, foram poucas as vezes que, pronto, que tenha pisado a regra. Eu sei que contei, quando o Valentim fez 1 ano, eu comi um doce e pronto, eu sei que contei e pronto. Até porque foi oferecido e eu tinha dito, não podem oferecer nada porque eu não posso comer laticínios, pronto. E fizeram questão de oferecer um leite creme e eu comi um bocadinho. Mas pronto, mas não... Eu adoro também o queijo brie e passei este tempo todo sem comer o queijo brie e para mim, pronto. Mas depois fui habituando porque o que me levava a fazer isso era mais forte do que o desejo de eu comer um pedaço de queijo. E pronto, e eu É, tentei. é a entrega com que se faz, como nós nos entregamos ao tratamento, não é? Sim, E a Letícia teve muita entrega mesmo. E mudou, porque lá está, porque o objetivo era um, e ela queria sim. fazer tudo o que estivesse ao alcance para poder chegar, não é? Da melhor forma, não é? Óbvio que nós, né, na questão da fertilidade, nós nunca temos uma garantia de nada, não é? Aliás, a nível da saúde, no geral, nós nunca temos uma garantia de nada, mas sabemos qual é o caminho, não é, que nos vai ajudar, ou começamos a descobrir qual é o caminho que nos vai ajudar mais facilmente a conseguir ter a chegar àquele objetivo ou aumentar as chances para chegar àquele objetivo. E a Letícia foi sempre assim muito focada, e de vez em quando assim, com algumas dúvidas, mas isso é maravilhoso ter essa entrega. Nem sempre temos esse tipo de entrega. Às vezes é muito mais fácil colocar, por exemplo, quando passamos a suplementação, é muito mais fácil a pessoa tomar a suplementação do que, por exemplo, mudar estilo de vida, mudar hábitos alimentares, mudar a mudança em si. Mas é tão importante e lá está, entretanto, vou deixar a Letícia terminar até para falarmos do objetivo. Quando é que chegamos ao objetivo? E pronto. Entretanto, também fui proibida de fazer exercício físico. Eu adorava correr porque espairecia muito a cabeça. E depois, quando a Catarina me disse: Não podes correr à chuva, não podes apanhar chuva, não podes apanhar frio. E eu disse: Epá, eu adoro correr à chuva. Não podia ir para o ginásio, não podia fazer nada com que o meu organismo acabasse por transpirar e arrefecer ainda mais, porque eu era uma paciente que tinha um organismo frio, então eu tinha que fazer tudo para aquecer, então tinha que escaldar os pés todos os dias com água quente. E havia pessoas que me diziam assim: não sei porque é que estás a fazer essa palhaçada. Eu andei a fazer agulhas para a depressão e estou igual. Andei a fazer agulhas parada de costas e estou igual. E depois outras. Eu também já andei a fazer agulhas quando queria engravidar e não consegui. E depois e quando eu contei, fazias só agulhas? E ela fazia só agulhas. Então, quando ele disse: Olha, mas tu és quê? Quente ou fria? Eu tenho que aquecer os meus pés. E eu tive que deixar de comer laticínios. E tu, o que fizeste? E ela: Só fiz agulhas. E então, eu percebi aí porque é que a acupuntura naquele assunto não E não é ajudou. só isso, muitas vezes as pessoas fazem uma ou duas sessões, não é? E acham que é o suficiente para ter um resultado. E muitas vezes no que toca, agora já está muito diferente, mas há uns anos era muito assim,
Eu fiz uma, duas sessões, não tive os resultados que queria, portanto não é válido, não é? É porque não é verdadeiro, as pessoas não têm resultados, não é? Mas nunca ninguém na medicina convencional tem este tipo de abordagem de eu fui a um Pois. médico, o médico passou-me determinado medicamento, não foi o suficiente, eu vou novamente ou a outro médico, ou volto àquele médico e digo que pronto, continuo com os mesmos sintomas, nunca ninguém vai dizer porque não funciona, a medicina convencional não funciona, temos hospitais abertos, mas a coisa não funciona. Não, não é? Mas com a medicina, com a medicina tradicional chinesa, com a acupuntura, a homeopatia, pronto, e outras terapêuticas não convencionais, muitas vezes é a ideia, as pessoas acham que fazem uma consulta, um tratamento ou dois e que têm que ter resultados. Não é? E não é só isso, não é assim. Nós gostávamos imenso. Às vezes as pessoas mandam mensagens a dizer como é que fazes esses milagres? Eu não faço milagres nenhuns, eu faço uma parte do processo e dou Uhum. orientações para, não é? Mas eu faço uma parte do processo. Mas o maior trabalho está do vosso lado. Está ou não está, Letícia? Tá. O maior trabalho está do lado das pacientes. Todas estas mudanças, todo este comprometimento, não é? Vocês estão comigo uma vez por semana, não Sim, é? Uma hora, não é? Mas todas as outras horas, ao longo daquela semana, todos os outros dias, é trabalho vosso, é sim, trabalho em casa. É muito mais do que colocar agulhas, muito mais. sim. E lá está, temos que ter essa entrega e confiar mais uma vez no processo. Confiar que pronto, que vai tudo dar certo. Entretanto, eu tive consulta, tinha consulta no fim de abril e sei que no mês de abril eu fui a uma consulta da acupuntura e, e eu lembro-me de falar assim. hum, eu tenho tido aquelas dores para vir a menstruação e tudo, mas já vamos em abril e a minha menstruação ainda não apareceu. Eu sinto-me desanimada, sinto-me desiludida. E a Catarina diz-me assim: olha, tudo bem que a menstruação é, pronto, é um ponto fértil numa mulher e pronto. Mas já conseguiu engravidar na fertilização anterior, sem a menstruação, portanto, não é impossível. E mais tarde vamos perceber que realmente não é impossível. A fertilidade, a menstruação, como muita gente dizia, não vais engravidar porque não tens menstruações, é muito difícil, e eu consegui engravidar. E, hum, e então, vindo lá um pouco assossegada, mas ainda tinha aquela coisa sempre ali a mexer, e porque vai ser um pouco difícil, mas pronto, vamos ver. E tinha perguntado na consulta que eu iria ter em abril no Hospital de Gaia se a médica me ponderasse já fazer o tratamento, o que é que a Catarina achava? Se deveríamos esperar mais um tempo para a medicina tradicional chinesa atuar mais um bocadinho ou se deveria aceitar o tratamento naquele momento. E a Catarina disse: está tudo ok neste momento, o seu corpo já melhorou, independentemente de não ter tido a menstruação, se ela quiser fazer o tratamento, você faça. E na altura, a minha médica tinha-me dito para, antes de ir à consulta, fazer análises, mas como o hospital fica ainda longe, ela tinha-me dito: olha, quando vier à consulta no dia 29 de abril, faça as análises nesse dia. Mas eu não queria fazer naquele dia, custasse o que custasse, eu tinha que fazer antes, porque eu estava mortinha para ver as análises, ver o resultado do meu trabalho e do trabalho com a acupuntura. Queria ver se estaria a surtir efeitos. Então fui uma semana antes da consulta, fui fazer as análises e quando fui à consulta, a médica disse: tenho duas notícias para si, tenho uma boa e tenho uma má, qual é que você quer? Eu disse: olha, é igual,
Pronto, a boa é que as minhas hormonas tinham melhorado o triplo e eu tenho a certeza que se não fosse a acupuntura, os chás, a fitoterapia, a alimentação, se não fosse aquelas coisas todas que a gente tinha feito desde fevereiro, não teria chegado a esse trabalho, porque a minha alimentação era focada em melhorar a minha resposta, melhorar os meus óvulos. Não era, pronto, melhorar a minha reserva, porque nós já temos aquela contagem de óvulos e segundo a minha médica, os meus óvulos já eram muito fraquinhos, já não, manuseado em laboratório, nunca iria dar uma gravidez. E, entretanto, pronto, nós tentamos nos focar em melhorar tudo isso e realmente surtiu efeitos, porque a minha reserva amiloriana tinha aumentado quase o triplo e isso era muito bom. Entretanto, a má notícia é que não podíamos fazer tratamento. Para mim foi mais um choque, porque eu já estava preparada, já tinha esperado tanto tempo, eu sentia que já tinha ultrapassado a perda do Valentim e que estava pronta para o próximo bebê, já tinha retirado as coisinhas todas dele, porque nós só retiramos passado 1 ano e 1 mês, porque nada disso, pronto, não era doloroso para nós ver as coisas todas no lugar. Mas achamos que antes de começarmos este novo processo com uma nova gravidez, teríamos que guardar tudo e construir o próximo quarto com outra nova energia. E então eu sei que a partir daquele momento em que eu quis tirar tudo do sítio, foi aquele momento em que eu me entreguei a este novo bebê que vinha. Porque até há bem pouco, até esse tempo, eu ainda estaria muito presa, porque eu não conseguia me desagarrar da roupinha dele e tudo. Embora a roupinha vai dar à mesma para este, mas tinha que ser tudo retirado e colocado novamente depois ao lugar com a energia do próximo. E foi a partir desse momento e faltava isso. Mas quando ela me disse que não pode fazer o tratamento porque a sua tiroides está uma desgraça, eu disse, epá, isto não é justo. Depois de tudo, eu estava preparada e eu tinha que fazer o tratamento, não podia ser assim. Não conseguia perceber o que é que o universo me queria transmitir naquele momento. Estava tudo bem, as minhas hormonas nunca estiveram tão bem, nem da gravidez do Valentim as hormonas estavam assim, ou seja, eu se fosse fazer um tratamento de fertilização in vitro naquele momento, iria responder muito melhor, se calhar iria ter muito mais óvulos, mas não pude fazer. Não pude fazer. Na altura, ela disse que me inscrevia para uma consulta de endocrinologia, porque tinha que ser vista por um endocrinologista, mas que ia marcar com uma certa urgência. Isto no fim de abril. A consulta do endocrinologista só veio em junho. E eu disse, pronto, acho que até agosto não vamos conseguir fazer tratamento. Pronto. Mas mais uma vez a gente entregou, fomos à consulta do endocrinologista, eu pensei que era como a minha médica da fertilidade me disse, iríamos fazer um tratamento de 4 semanas para a tiroide e depois iríamos iniciar o tratamento da FIV. Mas não foi como ela disse, não foi como eu planeei. A médica da endocrinologia meteu-me um pouco de medo, a minha tiroide não estava a funcionar bem porque depois também era a hipófise também estava a trabalhar muito mal ou deixou de trabalhar e eu fui pesquisar na internet, a hipófise era a glândula melhor assim para as hormonas da fertilidade e tudo, eu disse, epá, isto não pode estar a acontecer. Mas tinha tudo um porquê, mas na altura foi muito mais fácil ir abaixo, foi muito mais fácil questionar de que talvez não estaria para mim engravidar. E eu lembro-me de ter comentado e de ter dito que no meio disto tudo eu senti que tinha que desistir, que se calhar era o universo que me estava constantemente a puxar para trás para eu não ir para a frente, porque se eu fosse para a frente iria-me magoar cada vez mais.
E eu lembro-me de, na altura, de ter falado aqui em casa de que talvez seria para desistir, e quando falei em desistir, recebermos um sinal de que não seria para desistir. E eu pus-me a pensar, bem, se eu recebi este sinal é porque não será para desistir. Eu lembro-me de falar também numa consulta com a Catarina e ela também me ter dito, se chegou até aqui, acha que é para desistir? E não era. Algo de bom, apesar disto ter aparecido e de nos ter cortado as pernas, no momento em que nós estávamos preparados para começar uma nova FIV, algo queria dizer, e queria dizer uma coisa muito boa, mas na altura nós não conseguimos perceber o que está para vir para a frente. Entretanto, eu fui à consulta do endocrinologia, vim de lá sem medicação, não podia fazer medicação porque era um caso muito grave e que tinha que ser investigado. Eu então disse, bem, para este ano está fora de questão, não vamos conseguir engravidar. Marcou-me repeti as análises no fim de junho, porque é como ela diz, olha, passado algum tempo a hipófise começa a trabalhar novamente. Portanto, vamos repetir as análises mais aprofundadas no fim de junho. E eu, quando fui fazer as análises no fim de junho, já ia grávida. Já suspeitava estar grávida e estava. Portanto, sem menstruações, com um diagnóstico de reserva ovariana muito baixinha, eu consegui engravidar espontaneamente, com o diagnóstico de óvulos inviáveis para engravidar, eu também engravidei, e pronto, e devo muito à Catarina porque apareceu no momento certo, e eu tenho a certeza que se não fosse esta entrega neste processo todo, e ela sabe, acompanhou-me durante este tempo todo, e eu ia-lhe falando, contando as minhas histórias, contando os meus sinais, contando os meus corações que eu encontrava, que me reconfortavam o meu coração, e pronto, e cada vez que eu lá ia era muito bom. E pronto, mas este caminho de descobrir a gravidez também não foi fácil, porque eu não fiz o teste logo a seguir. A Catarina não podia me sujeitar a receber um negativo no meio disto tudo, porque teríamos ainda. Poderia ser a minha menstruação, poderia ser o meu corpo a começar a responder à medicina tradicional chinesa. Então tínhamos que ter ali uma hipótese que também poderia não ser uma gravidez. Mas eu lembro-me de chegar ao consultório e dizer assim, eu acho que tenho tido bastantes sintomas, eu acho que estou grávida. E então a Catarina mandou-me fazer a medição da temperatura corporal, que para mim também foi uma quebra de cabeça, porque eu tinha amigas minhas a dizer-me assim, vai fazer um teste e acabas com isso, não, não vale a pena continuar sempre. Eu acho que elas estavam mais ansiosas do que eu. E eu sabia que aquilo fazia parte do processo, que eu tinha que me entregar. Eu tinha que deixar ir, e não era para eu descobrir assim, eu tinha que vivenciar aquilo tudo, os dois juntos, naquele momento. E realmente, se eu tivesse feito o teste depois pelas contas, se tivéssemos feito o teste logo, mal eu tive os sintomas, eu ainda não estava grávida. Eu sei que engravidei depois, durante esse tempo todo. Ou seja, foi quase como se eu recebi aqueles sinais, o meu corpo estava-me a mostrar de que algo se passava, algo estava a acontecer, e foi quase como se o meu marido, que também nunca acreditou que fosse engravidar naturalmente, dizia sempre, tem que ser com recurso à medicina, mas naquele tempo que nós tivemos a medir a temperatura corporal, ele nunca duvidou.
Nunca. E eu às vezes ainda tinha aquele medo, aquela ansiedade, porque nós somos, as mulheres são as que estão mais expostas a isto, pronto. Nós é que sentimos os sintomas, nós é que sentimos os peitos inchados, a barriga diferente e pronto. E, e vivemos aquilo mais assim à hora do que eles. Mas ele acreditava e eu dizia sempre assim, e se não for? E, mas isto é tão raro, isto é quase como se fosse um milagre. Como é que isto é possível? E eu assim, porque algo me dizia que era possível, mas eu também tinha aquela coisa que dizia, pá, e se não for mais outra desilusão, custava-me a estar a acreditar, e cada vez que eu de manhã pegava no termómetro para medir a temperatura, para mim era um massacre. Para mim era um massacre, porque eu pensei que era só uma semana e estivemos quase 3 semanas a medir a temperatura. Acho que foi Foi mais ou 2 semanas, menos. 2 semanas e pouco, sim. Eu lembro que Sim, quando eu mandei fazer o teste, eu já estava 100% segura do que do resultado que ia ter. Mas foi muito isso, foi muito jogar pelo sim, seguro, de vocês já tinham passado por tanto, não é? E continuavam a passar, não é? Entre a expectativa de vamos iniciar ciclo, não vamos iniciar ciclo porque vem aqui uma alteração na tiroide, não é? E está tudo ok para iniciar, mas afinal não está. E de repente o corpo começa a dar sintomatologia. E lá está, na altura em que iniciou ainda não estava grávida, não é? Muito possivelmente era mesmo o aparelho reprodutor a iniciar ali todo um processo para desencadear ali uma ovulação. E eu lembro que assim, não, é muita responsabilidade dizer-lhes, façam um teste, um beta, sem ter a certeza, não é, do resultado que vem ali, não é? Portanto, porque eu sabia que se tivessem um teste negativo, era a gota que faltava para transbordar aquele copo de más notícias, não é? Tão uhum. seguidas. E então eu sei que fiz passar por muito por causa dessa espera, mas acredito que foi com muito boa fé e foi, pronto, para vocês depois terem esta Sim, boa notícia e não passarem assim por mais nenhum processo chato de verem um negativo, não é, na prática. das Mas foi primeiras tão semanas. bom, tão Sim, bom, tão bom. E, e foi muito interessante, porque nós neste percurso, não é, as pessoas, nós às vezes falamos daquilo que nós conseguimos com os tratamentos e as pessoas acham que é tudo muito fácil, tudo muito cor-de-rosa, que não vem estes momentos dos pacientes irem abaixo, mas não, eles existem, é natural, e nós temos que estar lá para vos apoiar, não é? Mas é normal, é normal. E foi muito interessante, porque entretanto tivemos o positivo, o milagre, não é? sim, sim. Aquele positivo que nós tivemos sempre a preparar o corpo para a FIV, não estávamos sequer ali a. Pronto, os trabalhos são muito similares para tentar alcançar a gravidez espontânea, mas foi sempre focados É tivemos melhorar. sempre focadas na FIV, não é? E de repente vem um positivo de forma espontânea, aquele milagre que, como assim? Como é que isto Sim, aconteceu? Como é que aquele embrião se gerou? Como é que aquele embrião nidou, não é? E agora já é um bebê. sim, sim. Já, já vamos Mas entrar nos 6 meses. foi muito bom. E depois essa questão da endocrinologia ficou. Sim, entretanto, eu fiz as análises no fim de junho, mas nós já estávamos a meio de junho a suspeitar que estaria tudo a desencaminhar para a gravidez. Hum, eu fui às análises no fim de junho, mas no fim de junho, segundo as contas, com as ecografias e tudo, já estava grávida. Tive consulta depois, em julho,
e quando fui à consulta do endocrinologia, que devia ser para me dar os resultados da hipófise, eu sei que abri a porta do gabinete e disse assim: Olha, eu não sei o resultado da minha hipófise, mas eu já estou grávida. E eu sei que ela ficou tão contente, que ela só me disse assim: Olha, quem vai ficar contente vai ser a doutora Sueli, porque, que era a minha médica na parte da infertilidade. Porque ela ainda esta semana me apanhou no hospital e disse-me assim: Olha, tu dá medicação àquela rapariga para a tiroide, porque eu quero engravidar aquela rapariga. Então foi o que ela disse: quando ela souber que você já está grávida, ela vai ficar muito feliz. Porque ela queria fazer de tudo desta vez para que, pronto, que as coisas dessem certo. E pronto, e não foi preciso porque ele decidiu vir sozinho e pronto, Tão recorremos a outros bom. métodos. E é um menino? Sim, sim, é um menino. Muito bem, muito bem. Tão bom, Letícia. Foi, foi muito bonito fazer este caminho convosco, com a Hum, Letícia, sempre mais com a Letícia, não é? A Letícia que vai às consultas. Mas tão bom, tão bom. E tão boa energia. E estes casos, eu lembro-me que quando lhe pedi autorização para partilhar a história, do seu caso, eu coloquei uma frase como: os milagres acontecem a quem neles acredita, não é? E realmente tinha sempre um discurso. Tínhamos aqueles dias em que ia abaixo, obviamente, e são normais, mas quando vinha para a moda de cima era sempre um discurso muito de: não, mas eu estou a sentir, eu sei, vai, vem aí, eu sinto. E isso é maravilhoso, nunca deixou de acreditar e teve muitas oportunidades para o poder fazer. Eu queria questionar, durante as consultas, durante os tratamentos da MTC, sentiu que era muito pesado, era muita informação, era fazer um tratamento semanal custou imenso. Como é que se sentiu com o acompanhamento? Não achei nada pesado, até gostei do acompanhamento, o que me permitia sempre estar mais curiosa cada vez que dizia alguma coisa, e eu tinha sempre curiosidade para perceber e porque o que era isto, o que era aquilo, e depois quando inserimos a moxoterapia, também fui pesquisar tudo na internet, o que é moxoterapia e o que é que isto permite fazer, e quando eu vi que aquilo se fazia circular as energias do corpo, era muito isso de pronto, está tudo alinhado. E também gostei muito da energia que a Catarina transmitia, porque lá está, sempre me transmitiu confiança, e eu chegava a casa e dizia assim ao meu marido: eu não sei o que é que ela tem, mas é quase caso para dizer: eu estou aqui, eu entrego-me, faça o que quiser, porque eu confio. E há pessoas que nós vamos, mas estamos sempre a questionar: ai, será que ela está a fazer isso para bem? Será que vai correr bem? Mas não, nunca pensei nisso. Pensei sempre de que está sempre a dar o melhor, e é muito delicada, sempre nas consultas, um, e pronto, e Tão só tenho bom, a Letícia. agradecer. Tão bom, tão bom. Agora, para terminarmos, que esta live já vai longa, quero deixar uma mensagem para quem ainda está no processo, umas palavras. Um, que nunca deixem de acreditar, porque eu mesma já tive a prova de perder a fé, e mesmo assim tive que me agarrar a alguma coisa para conseguir acreditar novamente, porque
foi um pouco difícil depois de me ter entregue tanto para a gravidez e engravidar e depois perder, foi levar mesmo ali um tombo de fé. Pronto, não acreditar, mas há sempre algo dentro de nós que nos faz levantar para cima e acho que no fundo todas nós temos esse levantar para cima e temos que acreditar, porque há sempre, passando ou não pelo processo de conseguir engravidar ou não, é sempre um processo de cada um, mas nós também podemos fazer a nossa parte, que é acreditar e confiar e entregar, porque se vamos para um processo desses, se vamos transferir o embrião e se vamos e dizemos assim, eu vou transferir o embrião, mas isto não vai acontecer, nós acabamos por transmitir tudo aquilo que a gente estamos a enviar. E se a gente transmitir assim uma energia boa e eu vou fazer de tudo, vai tudo correr bem, ele vai conseguir se agarrar aqui comigo, acho que tem tudo para dar certo. Acho que o pensamento positivo é uma mais-valia. E Muito, muito importante. sim, Muito, muito importante. Letícia, muito obrigada. Muito obrigada. obrigada por este bocadinho, por partilhar, por dar cara à infertilidade, que é uma luta que eu tenho. Deixarmos de falar de infertilidade como um tema tabu, não é? Que tem que ser vivido em silêncio, e não tem que ter rosto, não. Há muita gente a passar pelo processo, com um caminho mais longo, outros com um caminho mais curto, mas são muitas pessoas, muitas pessoas. E estes casos dão-nos esperança. Casos como a seu, Letícia, dão esperança, dão uma pequena luz ali, assim, no fundo do caminho, né? E que para muita gente pode ser mais uma chama para conseguirem continuar, né? Conseguirem aguentar e continuar os seus caminhos. E foi, pronto, mais uma vez, um caso maravilhoso e que ainda acompanho, mas que tive muito, muito gosto em acompanhar durante toda este processo até ao positivo. E eu não me vou esquecer das palavras da obstetra na primeira eco, em que lhe questionou se acreditava em milagres e que Sim, esse bebê tinha sido um milagre, tendo em conta tudo aquilo que ela pôde avaliar. Letícia, mais uma vez, muito obrigada por tudo. Um grande beijinho. obrigada. Obrigada a vocês que estão aí desse lado e que estiveram aqui a aguentar-se 1h30 connosco. Muito obrigada a todos e Letícia, vemos esta semana. Um Obrigada. beijinho, fico bem. Tchau, tchau.